Em um momento em que o Bitcoin atinge máximas históricas, é difícil discutir os potenciais riscos e perigos que o Bitcoin e as criptomoedas podem enfrentar no futuro. E se considerarmos a rentabilidade do último ano e a rentabilidade acumulada dos últimos 10 anos, o Bitcoin supera em muito a rentabilidade de índices de referência como o S&P 500 e o Nasdaq 100, que historicamente atraíram a atenção dos investidores. Só para dar uma ideia do que estamos falando, a rentabilidade acumulada do Bitcoin nos últimos 10 anos foi de 39.900%, enquanto o S&P 500 atingiu 261% e as ações da Microsoft atingiram 1.200%. Dado esse cenário e a euforia que os investidores devem estar vivenciando, é difícil discutir os riscos e perigos de investir em Bitcoin e criptomoedas com retornos tão expressivos. Mas a história se repete com frequência e, assim como houve estouros de bolhas históricos, como o crash das .com ou a crise das tulipas, não se pode descartar a possibilidade de que uma enorme bolha esteja se formando atualmente com o Bitcoin e as criptomoedas, com consequências inesperadas. O mercado de Bitcoin e criptomoedas explodiu em 2024, quando a SEC, entidade norte-americana responsável pela regulação e supervisão dos mercados financeiros, aprovou 11 ETFs de Bitcoin à vista, incluindo o IBIT, oferecidos pela renomada gestora de ativos BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Essa aprovação foi um ponto de virada no mercado de Bitcoin e criptomoedas, permitindo que muitas pessoas investissem em Bitcoin e criptomoedas com maior confiança. Com esses ETFs, os investidores podem obter exposição ao preço do Bitcoin sem precisar comprá-lo diretamente ou armazená-lo. E isso possivelmente levou muitas pessoas a ganharem confiança em investir em Bitcoin e criptomoedas, pois se sentem confiantes investindo com gestoras de ativos reconhecidas. Além disso, o fato de pesos pesados como o presidente Trump e Larry Fink, CEO da BlackRock, estarem negociando criptomoedas dá às pessoas alguma confiança para investir, mas também pode levar a um interesse crescente na bolha, já que algumas pessoas precisam aumentar suas fortunas, independentemente de outras ficarem presas no futuro. Esses ETFs são negociados como qualquer outro ativo nas bolsas de valores dos Estados Unidos, onde até mesmo investidores institucionais podem investir. Esses ETFs de Bitcoin à vista acumularam entradas líquidas de mais de 14,4 bilhões de dólares até agora neste ano, levantando 200 milhões de dólares em um único dia. Também há grande expectativa pela chamada Semana da Legislação Cripto, onde serão discutidas alternativas para o estabelecimento do arcabouço regulatório para ativos digitais, incluindo iniciativas como a Lei da Clareza, que estabeleceria a entidade que supervisionaria essas moedas digitais, e os requisitos para as empresas que operam esses ativos digitais. Essa lei ajudaria a reduzir a incerteza regulatória em torno das criptomoedas e consolidaria um arcabouço regulatório para proteger os investidores nesses ativos. O lançamento desses ETFs fez com que os volumes de negociação de Bitcoin aumentassem tremendamente, possivelmente levando o preço dessas moedas digitais a atingir uma valorização que alguns consideram irracional e com vários sinais de se tratar de uma bolha especulativa. Mas, para nos aprofundarmos nas razões por trás dessa afirmação, revisaremos as opiniões de vários líderes de mercado, indivíduos altamente conceituados no mundo dos investimentos que conseguiram superar grandes quedas do mercado de ações e alcançar lucratividade por décadas. Especificamente, revisaremos as opiniões do grande Warren Buffett, o maior investidor da história, e Stanley Druckenmiller, o homem que superou Buffett nos últimos anos, Howard Marks, um dos melhores investidores da história, e Jay Dimon, o banqueiro mais importante do mundo. Vamos começar discutindo a opinião de Buffett, sem dúvida o maior investidor da história. Uma de suas primeiras declarações sobre Bitcoin e criptomoedas data de 2014, quando o grande Buffett declarou em uma entrevista à CNBC, e fiquem longe disso. É uma miragem, basicamente. 4 anos depois, em 2018, Buffett foi novamente entrevistado pela mesma emissora de notícias, afirmando sobre criptomoedas, o Bitcoin é provavelmente veneno de rato ao quadrado. Além disso, naquele mesmo ano, ele afirmou que as criptomoedas não produzem nada e não têm valor intrínseco. Ele chegou a afirmar que o negociar criptomoedas é simplesmente insanidade. Um ano depois, na reunião anual da Berkshire Hathaway, em maio de 2019, ele voltou a abordar as criptomoedas, afirmando: "É um dispositivo de jogo. Há muitos golpes associados a ele.
Houve desaparecimentos, então muito dinheiro foi perdido. O Bitcoin não produziu nada. Mais tarde, em 2020, quando questionado novamente sobre esses ativos, ele manteve sua posição, reiterando que preferia investir em ativos produtivos. Suas últimas declarações importantes sobre o Bitcoin foram em 2022, quando afirmou novamente: "Se você me dissesse que possuía todos os Bitcoin do mundo e os oferecesse por $25, eu não os aceitaria." Ele argumentou que as criptomoedas não têm utilidade e não produzem nada tangível, ao contrário de empresas, terras ou ativos produtivos. Suas últimas declarações, em 2023, não foram suas, mas sim do célebre sócio Charlie Munger, que, pouco antes de sua morte, afirmou que a febre das criptomoedas foi uma ilusão coletiva. Embora as opiniões de Buffett sobre Bitcoin e criptomoedas tenham sido escassas recentemente, e no passado tenham sido bastante breves, está claro que Buffett não vê o Bitcoin e os criptoativos de forma favorável. Ele essencialmente os considera ativos improdutivos, sem valor intrínseco, e cujo valor é impulsionado principalmente pela especulação. São comprados na esperança de valorização, sem considerar os benefícios que podem oferecer à sociedade ou aos detentores dessas moedas. Portanto, neste ponto, há algumas perguntas que seria interessante que alguns ousassem responder nos comentários. Por que o maior investidor da história tem uma opinião tão adversa sobre o Bitcoin e as criptomoedas? Por que o maior investidor do mundo não tem uma posição significativa em sua carteira de investimentos em Bitcoin ou outras criptomoedas? Por que o grande Buffett não fez nenhuma declaração sobre criptomoedas e Bitcoin, seja a favor ou contra, nos últimos 2 anos? A segunda opinião que analisaremos é a de Howard Marks, fundador e copresidente da Oaktree Capital Management, um dos maiores fundos do mundo. Ele possui um patrimônio de $2,2 bilhões e é reconhecido por prever o estouro das bolhas financeiras mais importantes da história. Ele foi capaz de prever tanto o estouro da bolha das .com em 2000 quanto o estouro da bolha das hipotecas subprime em 2007. Em 2017, Marques declarou que eu considerava as criptomoedas uma moda passageira infundada. Explicando como o entusiasmo pelo Bitcoin poderia ser uma bolha especulativa, ele chegou a afirmar que os criptoativos não têm valor intrínseco, chegando a comprá-los junto com tulipas e outras bolhas históricas. Em 2021, Marques declarou em uma entrevista a Bloomberg: "Aprendi que muitas pessoas acreditam que o Bitcoin tem valor real. É assim que as moedas fiduciárias também funcionam." Mas, por outro lado, ele também expressou: "Infelizmente, meu ceticismo em relação ao Bitcoin não impediu meu filho de comprá-lo. Meu filho está muito mais aberto a essas coisas." Nos últimos anos, Marques tem se mostrado um pouco mais cauteloso, preferindo ativos de fluxo de caixa e reconhecendo que o Bitcoin pode desempenhar um papel como um ativo especulativo com valor percebido. Mas, em sua última carta, Marques acredita que a valorização de 465% do Bitcoin nos últimos 2 anos é um sinal de cautela. Além disso, não podemos esquecer que sua última carta aos acionistas de seu fundo, publicada no início do ano, foi intitulada On Bubble Watch, ou Observação das Bolhas. Marques relembrou o surgimento de bolhas recentes e suas características. As bolhas são caracterizadas por estados de espírito em que não apenas há um rápido aumento no valor dos ativos, mas também uma exuberância extremamente irracional, com adoração absoluta por um ativo, com a crença de que esses ativos não podem falir. Acompanhado de FOMO, de medo de perder a valorização desses ativos e não ficar atrás da tendência do rebanho de comprar para aproveitar a rápida valorização. Em bolhas, segundo Marques, os preços dos ativos não estão muito altos, e observa-se que colegas de trabalho ou familiares possuem esses ativos, que se valorizam, portanto, não há um preço máximo pelo qual eles devam ser adquiridos. Marques lembrou que não há nada mais perturbador para o bem-estar mental das pessoas do que ver um amigo enriquecer e você não conseguir continuar no negócio. Para Marques, identificar bolhas exige mais do que apenas considerar avaliações de ativos, mas também critérios psicológicos. Ouvir que o preço não está muito alto, ou que, mesmo que esteja, ainda não atingiu esse ponto, é um sinal claro de que uma bolha está se formando. As grandes questões neste momento, com base na opinião de Marques, são: dada a tremenda valorização do Bitcoin e das criptomoedas, uma das maiores bolhas especulativas da história está se formando? E, por outro lado,
dadas as características do mercado atual, onde os preços não estão altos demais para comprar Bitcoin, a bolha está crescendo. E será que muitas pessoas estão comprando Bitcoin e criptomoedas sem perceber que o ativo pode estar supervalorizado? A terceira posição que analisaremos é a do grande Stanley Druckenmiller, considerado por alguns como o melhor investidor dos últimos anos. Enquanto Buffett obteve uma média de 20% ao ano ao longo de 50 anos, Druckenmiller obteve nada menos que 30% de retorno médio anual ao longo de 29 anos de gestão, sem um único ano de prejuízo. Em uma entrevista de 2020 à CNBC, o Sr. Druckenmiller confirmou que possuía Bitcoin e que tinha algum valor nele como um porto seguro em vez de ouro, afirmando que o Bitcoin poderia ser uma classe de ativos muito atraente como reserva de valor. Em um podcast de 2021, ele expressou: "Sou um pouco como um dinossauro, mas possuo Bitcoin porque é uma marca." Na mesma linha, ele reconheceu que as novas gerações confiam mais no Bitcoin do que no ouro e reconheceu que ele tem poder de marca e uma narrativa importante por trás. Em 2022, ele afirmou novamente em uma entrevista à CNBC que se o Fed perder o controle da inflação, o Bitcoin se tornará muito interessante. Em 2023, em uma entrevista em uma conferência, ele admitiu ter vendido Bitcoin, mas reconheceu que se arrependia de não tê-lo mantido. Ele também manteve sua tese positiva sobre seu potencial a longo prazo. No início de 2024, ele afirmou novamente que o Bitcoin continua atraente como um ativo escasso em um mundo com políticas monetárias expansionistas. Após analisar a posição do grande Druckenmiller, algumas coisas se tornam evidentes. Embora ele não tenha uma posição tão negativa sobre o Bitcoin quanto Buffett, também não está claro se ele lhe atribui valor intrínseco ou se o vê como reserva de valor devido à falta de credibilidade dos bancos centrais e das moedas correntes. Mas talvez a questão mais importante seja: se Druckenmiller, que historicamente provou ser um investidor e um especulador, acredita que o Bitcoin tem valor como moeda de reserva, por que ele não possui investimentos significativos neste ativo? Ou não os conhecemos? Ou será que o grande Druckenmiller está aguardando uma grande correção no preço do Bitcoin para tomar posições? A última opinião sobre Bitcoin e criptomoedas que analisaremos é a de Jamie Dimon, o banqueiro mais importante do mundo e presidente do JP Morgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos. Em 2017, Dimon declarou em uma conferência organizada pela CNBC que o Bitcoin é uma fraude. É pior do que bulbos de tulipa. Não vai acabar bem. Ele foi além, afirmando: "Se tivéssemos um trader operando com Bitcoin, eu o demitiria na hora." Em 2021, ele se referiu ao Bitcoin novamente, alegando que era inútil e sem valor, afirmando que não tinha valor intrínseco e era uma fraude inflada. Em 2023, em uma audiência no Senado dos Estados Unidos, ele declarou que, se fosse o governo, o fecharia e que seu uso era para lavagem de dinheiro e atividades ilícitas. Em 2024, Dimon declarou no Fórum Econômico Mundial que não falaria mais sobre Bitcoin e o comparou a fumar, expressando que não acreditava que as pessoas deveriam se envolver, mas reconhecia que as pessoas têm o direito e a liberdade de fazê-lo. Em 2025, devido à pressão dos clientes em um dia para investidores do JP Morgan, ele anunciou que os clientes do banco poderiam comprar Bitcoin, mas esclareceu que isso seria sem custódia. Ele reiterou que, embora as pessoas não devam fumar, ele defende os direitos e liberdades daqueles que desejam fazê-lo. No entanto, ele continua preocupado com o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e pagamentos criminosos. Ele também se preocupa com a alavancagem excessiva nas operações. Finalmente, e em conclusão, embora todos tenham sua própria opinião sobre Bitcoin e criptomoedas, é bastante estranho que talvez aqueles com os melhores históricos no mundo dos investimentos não tenham uma opinião tão positiva, e apenas alguns os vejam mais como especulação do que como investimento. Lembre-se de que na descrição do vídeo você encontrará o link para o melhor curso de análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Você também encontrará o link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores, regulamentada nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo.